Com certeza você já deve ter visto imagens como essa na internet. Mas você saberia explicar tecnicamente se isso funciona ou não? Nesse vídeo nós vamos responder na teoria e na prática. Então se liga. Quando o assunto é aterramento, as dúvidas com certeza aumentam e surgem muitas teorias infundadas e achismos. Certamente aterrar em um copinho de terra ou vaso de planta é um recurso usado na maioria das vezes por leigos, mas existem muitos eletricistas que não sabem responder tecnicamente o porquê essa prática não funciona. E convenhamos, isso está mais para enterrar do que para aterrar. O solo é um condutor e é utilizado como tal, dependendo do esquema de aterramento adotado. Mas nada disso funcionaria e eu não poderia usar o solo como condutor se não existisse uma coisa chamada referência. Se eu usar um transformador isolador, ou seja, um transformador onde não existe contato entre primário e secundário, caso eu não referencie o secundário desse transformador, aterrando um dos polos de saída, se alguém tocasse em qualquer um dos polos do secundário e no solo, não sofreria choque elétrico, pois nesse caso eu não tenho diferença de potencial. Após referenciar qualquer um dos polos, posso considerá-lo como neutro. E agora, com o transformador aterrado e referenciado, existe diferença de potencial. E se alguém tocar o terminal fase e o solo, poderá sofrer um choque elétrico. O mesmo conceito é usado no nosso sistema de distribuição. O secundário dos transformadores da concessionária e o nosso medidor são aterrados no ponto neutro, criando o aterramento funcional e a nossa referência. Se o esquema de aterramento adotado for TT, ao aterrar a edificação, eu tenho a referência do aterramento da fonte no meu medidor, e correntes de falta vão circular pelo solo em direção a essa referência. Mas o que tudo isso tem a ver com o exemplo de aterramento em um copo ao lado do chuveiro? Falando de uma forma bem simples, esse aterramento não funciona principalmente porque não temos mais referência e a corrente elétrica não se perde no solo, muito menos em um copo com terra. Além disso, a terra por si só, colocada em um copo, não é condutora. Apenas camadas mais profundas e devidamente referenciadas podem fazer o solo funcionar como um condutor. Algumas pessoas pensam que não funciona porque em um copo não existe volume de terra suficiente, mas estão completamente enganadas. Vamos ver essa questão da referência na prática. Se você conseguir entender o que quer dizer referência, da forma que vamos mostrar aqui, você vai conseguir entender muito melhor os esquemas de aterramento e os dispositivos de seccionamento que cada esquema de aterramento exige. Por exemplo, eu tenho 127 volts alimentando esse transformador, é um transformador isolador, eu não tenho contato do primário com o secundário, no secundário eu tenho 250 volts. Estou medindo com o multímetro, a gente vai acompanhar em tempo real. Aqui eu tenho a nossa luva de contato e o nosso simulador de resistência do corpo humano. Como isso aqui funciona? Nós temos detalhes em um vídeo, eu vou deixar um card na tela se você quiser saber mais sobre esse dispositivo. Resumidamente, eu seleciono a corrente, seleciono a resistência do corpo humano, ligo esse IDR, todas as vezes que eu colocar as minhas luvas aqui entre uma diferença de potencial, se o ser humano tivesse submetido a uma corrente que poderia ser fatal, esse IDR aqui atua. Então perceba que dessa forma que esse transformador está agora, eu ainda tenho um cabo que não está conectado a nada, ele está aqui para que eu faça a referência, mas eu tenho 250 volts aqui. Se eu tocar nesse polo e tocar em outro polo, vou ver com a mão mais aqui para que você possa ver o IDR atuando. Se eu tocar entre dois polos, o IDR atua. Se eu tivesse com as minhas mãos aqui, eu estaria sendo submetido a um choque elétrico que poderia ser fatal. Muito bem. Mas perceba que, como eu não tenho referência, se eu tocar nesse polo, em uma superfície que está naturalmente aterrada, uma haste que está fincada no solo, poderia ser uma estrutura metálica, perceba que ele não atua. O IDR não atua. Eu não tenho diferença de potencial. Você precisa entender esse conceito. A partir do momento que eu não tenho conexão do primário com o secundário, esse transformador está isolando uma parte da outra. E eu não tenho referência de terra para ele no secundário. Então isso aqui não caracteriza uma diferença de potencial, tanto nesse polo quanto nesse polo aqui. Se eu tocar nesse polo aqui e também na mesma estrutura, perceba que ele não atua. O que eu preciso fazer então? Eu preciso referenciar. Posso referenciar qualquer um dos polos. Vou pegar esse polo que está conectado e vou aterrar. Conectei em uma haste de aterramento. Percebam que eu não tive curto-circuito, não tive nenhum tipo de problema, continuo com a mesma tensão. Porém, se eu pegar agora e tocar nesse ponto e tocar agora em uma outra superfície naturalmente aterrada, o IDR atua. Agora eu tenho uma diferença de potencial porque eu estou referenciando um dos pontos do transformador. Então, se eu tocar aqui e tocar na haste, a corrente elétrica vai passaria pelo meu corpo, viria para essa haste
e iria pelo solo em direção à referência. É o que está acontecendo aqui. Quando eu toco na haste, ele atuou. Simplesmente por eu ter feito essa referência. Percebam que se eu fizer um toque nesse ponto e tocar no solo, ele não atua mais, porque eu estou na mesma referência do solo. Esse é o conceito que eu preciso que você entenda. A referência conseguida com o aterramento é um ponto muito importante para que você entenda vários dos fenômenos elétricos. Como eu posso resumir tudo isso de uma maneira bem simples? Eu não posso imaginar que o planeta Terra já está referenciado. Eu preciso criar referências de acordo com o meu sistema. Como eu crio no nosso sistema habitual? Eu vou aterrar o medidor, vou aterrar o neutro no meu padrão de entrada. Assim está criada a minha referência. Se eu tenho um esquema TT ou IT, que usa o solo como condutor, quando uma fase encostar em uma carcaça de um equipamento, por exemplo, a corrente elétrica vai para o meu eletrodo de aterramento e depois pelo solo em direção à minha referência. Ou então, se uma pessoa toca em uma fase e está em contato com o solo, a corrente elétrica circula pelo corpo da pessoa, vai para o solo e também em direção à minha referência. Então, no caso do nosso copinho ao lado do chuveiro, aquilo que classificamos como enterramento, eu teria um sistema completamente isolado, não teria por onde uma corrente de falta circular. Você já trabalha no ramo elétrico e ainda tem dúvidas com assuntos relacionados a esse que falamos aqui no vídeo? Talvez o que esteja faltando para você é um bom curso de equipotencialização e aterramento. E a Eletricity é uma afiliada da Universidade Miômica. Temos o prazer de apresentar o melhor curso de aterramento e equipotencialização do país. Se quiser saber mais detalhes desse curso, é só clicar no card aqui na tela ou então no link na descrição deste vídeo. Até a próxima!